Empresa assume o financiamento. Então vamos lá, outra pessoa que fez o financiamento e a empresa assume o financiamento de um imobilizado. Recebe a máquina financiada e paga a essa pessoa um valor pelas parcelas quitadas. Ok? Né? Uma entrada, encargos iniciais, assumindo o restante do débito. O valor total a ser pago pela empresa ficará menor que o valor previsto em contrato principal. O valor a ser reconhecido da máquina deverá ser destacado em nota fiscal? Como contabilizar essa operação? Ótima questão, Márcio. Primeiro de tudo, essa parte específica sobre emitir a nota fiscal eu não acompanho, né? Quem orienta sobre isso é, por exemplo, o Felipe Rocha, o cara do ICMS, que é com quem vocês têm o conteúdo bônus da parte fiscal dentro do CSM, tá? Então essa parte especificamente eu não vou conseguir te ajudar. Agora, sobre como contabilizar essa operação. O que a gente vai... A gente tem primeiro, assim, ok, eu quero chegar lá, eu quero que você faça esse caminho comigo, beleza? Eu quero chegar lá, como eu vou contabilizar? Só que eu tenho que entender primeiro o que está acontecendo exatamente e como isso está acontecendo exatamente. Para daí, assim, pô, beleza, entendendo a realidade com detalhes, eu vou entender como contabilizar. Quer ver só? Primeiro ponto extremamente importante. Quando você fala para mim que ele está assumindo financiamento, eu estou supondo que ele oficialmente está assumindo financiamento. Então tá vendo a venda da máquina, do imobilizado, e lá na instituição financeira está sendo trocado o devedor. Está realmente havendo uma transferência da dívida, ok? Isso é importante que a gente saiba se é realmente desse jeito, porque uma situação alternativa que acontece com muita frequência é o seguinte: a pessoa diz que está assumindo a dívida, mas na verdade ele está pagando os boletos que ainda estão no nome do devedor original. Eu tenho que ver o que está acontecendo exatamente, tá? Inclusive, se você quiser colocar no chat para mim, se você souber disso, né, e quiser colocar aí no chat para mim, a gente já encurta aqui a conversa para falar especificamente do teu caso, tá? Olha aí, não houve a transferência dessa dívida na instituição que está financiando. Então, olha como isso é importante, porque se eu recebo, né, eu como consultor, eu como contador, se eu recebo do cliente essa informação que veio originalmente, eu estou assumindo o financiamento. Beleza, está assumindo o financiamento porque está realmente transferindo. Se eu não questiono isso para ter a informação precisa, eu parto de um pressuposto, né? Eu suponho. Olha, eu estou supondo que teve a transferência, então eu vou te responder e eu dou a resposta. Se eu não faço esse momento de análise, esse momento de reflexão, esse momento de questionamento, esse momento de estruturar o problema e a situação, eu acabo dando uma resposta errada. Eu poderia dar uma resposta agora para o Márcio errada, né, ou incompleta, não levando em consideração a realidade factual dele, né, o que está acontecendo ali de fato na situação dele, tá? Então isso é muito importante. Isso é uma característica que necessariamente se usa na consultoria, claro, né? Então, se você vai prestar consultoria, você tem que ter essa capacidade de análise, mas não só isso, tá? E aqui que vem a grande questão. Não só isso. Todo contador precisa desenvolver essa habilidade também, porque no dia a dia o contador age como um consultor. A grande finalidade do contador é ser um consultor. A gente pensar em causa final. Qual que é a finalidade de um contador? É orientar, aconselhar em relação às questões de patrimônio, de riqueza da empresa, certo? Bem, então a nossa finalidade está diretamente relacionada com ser um consultor, tá ou não? Faz sentido isso? Tá? Isso aqui é importante. Caio, mas vamos lá para a resposta direto? Não, aí é que está a questão. Se você tem uma pressa de chegar na resposta porque você não consegue conviver com a dúvida, você está sendo só um ascensorista, né? O que era o ascensorista? Era aquele cara que recebia, alguém entrava no elevador e falava, aperta o número 1, aí ela ia apertava o 1. Aí entrava outra pessoa, aperta o 3, aí ela ia apertava o 3. Ou seja, era só a pessoa que simplesmente recebia a ordem de apertar um determinado botão e apertava. Era isso.
né? Um contador age como ascensorista quando ele só quer a resposta pronta para passar adiante. Me diz o que eu tenho que fazer que eu vou lá e faço. Eu sou só um intermediador entre quem encontra a solução e quem precisa dessa solução. Isso não é um contador de verdade. Isso não é o que é a finalidade, o que é o cerne, o que é o eixo, o que é o centro da nossa profissão, né? Então, é isso que eu quero desenvolver com você, essa capacidade de receber um problema, desenvolver a partir disso e chegar na resposta, beleza? Então, quando o Márcio traz isso para mim e eu questiono, então, Márcio, transferiu ou não transferiu? E ele falou aqui, não houve a transferência. Então, eu posso dizer o seguinte, não houve assunção de dívida nenhuma, porque o instituto jurídico que a gente encontra no Código Civil, inclusive, que falaria da transferência da dívida, da transferência do financiamento, chama-se assunção de dívida. Olha aí eu articulando a matéria societária com a matéria contábil. Essa articulação ela é necessária. Por isso que eu tenho que ter uma base sólida, é isso que a gente faz no CSN, né? Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a figura societária, figura jurídica? É a assunção de dívida. Uma pessoa que deve a alguém, transfere a outra, alguém assume a dívida, né? E aí, claro, tem que ter a anuência do credor, né? O credor, a instituição financeira, falaria, não, beleza, eu aceito que o João deixe de me dever para ser o Pedrinho que passa a me dever a partir de agora, né? Seria essa figura. E aí a gente teria a transferência. Lá na contabilidade do devedor original, haveria a baixa daquele passivo, né? O novo devedor, ele assumiria o ativo, debitaria... Vamos agora virar para a contabilidade? Debitaria o ativo imobilizado lá, creditaria o que ele pagou de entrada, creditaria o que ele deve ao João e creditaria o que ele passa a dever para a instituição que está financiando isso, né? Ele teria dois passivos, vamos pensar assim, eu tenho que continuar pagando uma parte para o comprador original e tenho que assumir as parcelas a partir de agora perante o banco, por exemplo. Só que não é o caso em concreto, porque como não houve essa transferência da dívida, ainda que eu pegue o boleto e pague no meu banco, ainda que eu faça isso, esse boleto não está no meu nome. Não sou eu que devo. Inclusive, se deixar de ser pago, quem que é a instituição que está financiando, quem que o banco vai procurar? Vai procurar o João, né? Vai procurar o devedor original. Tá? Então isso é importante a gente ter em mente. Tem que dizer, olha, peraí, na verdade, eu não estou devendo nada pro banco. Eu tenho aqui uma operação que inclusive tem que se analisar a validade jurídica dela. Qual motivo não foi transferido no banco? Porque eles quiseram evitar a transferência porque aumentaria a taxa de juro, teria que renegociar e aí ficaria caro. Pode ser por isso, né? Ou seja, eles estão fazendo uma operação que talvez seja irregular por uma questão de economia financeira, mas também eles podem estar fazendo isso porque lá no financiamento diz que ele não pode vender, não pode transferir enquanto o financiamento estiver pendente, né? Ou seja, o bem está dado em garantia com um gravame que impede a alienação. Aqui a gente não está conversando sobre a parte jurídica, né? Então, não vou entrar nesse mérito. Aí tem que trazer o advogado para a mesa e fazer esse debate, fazer essa discussão, beleza? Ok? Agora, do ponto de vista contábil, considerando que essa operação é possível de existir, né, e ela está acontecendo dessa forma, eu entendo que você vai debitar o ativo imobilizado pelo valor que foi negociado, ou seja, por quanto que eu estou negociando com o João? Eu estou negociando que eu vou dar uma entrada para ele de X, que é o valor que ele já pagou e ele está querendo cobrar agora como se fosse uma entrada, e eu vou ter mais um valor que é o que eu continuo pagando. Só que lá no passivo, quem vai aparecer, porque beleza, debitei o ativo imobilizado, creditei o banco, creditei contas a pagar, ok? Posso ver, esse parcelamento ele tem uma taxa pré-fixada? Tem. Então eu já posso fazer também o lançamento do valor do encargo a transcorrer.
né? Debita o ativo imobilizado, debita encargo a transcorrer, uma conta redutora do passivo, credita banco o que pagou de entrada, credita o passivo efetivamente, aquilo, né, que vai ser feito o pagamento, tá? Então dá para fazer esse cálculo, né? Caio, como é que eu vou saber o encargo a transcorrer? Quando a gente adquire um ativo, né, ou quando a gente pega um empréstimo, mais ou menos a mesma coisa, né? Você debita ativo o valor da coisa comprada, financiada, ou debita ativo o valor do banco que você recebeu, né? E aí você credita lá no passivo a soma das parcelas todas. E você vai ver que tem um gap entre uma coisa e outra. Esse gap entre uma coisa e outra são os encargos que já estão definidos previamente, que já estão dentro das parcelas e que, né, deixou essa diferença ali, beleza? Então, ali você vai ter esse gap entre uma coisa e outra, beleza? Dá para você saber se já está pré-fixado. Ah, Caio, não está pré-fixado, vai ser com uma taxa pós e aí eu não tenho como fazer esse lançamento. Problema nenhum. Debita o ativo imobilizado, credita o banco que pagou de entrada, credita passivo as parcelas que vai pagar e mensalmente, conforme tiver encargo, você aí sim faz lá o reconhecimento direto por mês, que também aconteceria no pré-fixado, né? Isso a gente já sabe, acho que no webinário do mês passado ou do retrasado a gente já falou sobre isso, inclusive, né? Não tem, né, tá inclusive na nossa plataforma, todos os webinários ficam gravados lá para vocês, divididinho, pô, super fácil de consultar. Mas vamos à grande questão. O nome do passivo não será o banco, né? O meu passivo não é com o banco, é com o João, porque eu estou pagando um boleto que está no nome do João, pelo que o Márcio está descrevendo aqui, porque não houve a transferência da dívida, tá? Então precisa só ficar de olho nisso. É como se você tivesse uma dívida com o João, pagasse para o João e o João pegasse esse dinheiro e pagasse o boleto. É como se fizesse esse caminho todo. Inclusive lá quem faz a contabilidade do João vai ter que ficar ligado nisso aí, tá? Inclusive se for uma pessoa física, por exemplo, tem que tomar cuidado porque vai se dar mal no ganho de capital nessa forma de operação, tá? Que ele não vai conseguir justificar todo o custo de aquisição, ele vai ter um ganho maior. Mas não é o problema, a gente não tá olhando aqui pro João, não tá olhando lá para quem vendeu a coisa, tá olhando para quem adquiriu. Tá? Então esses cuidados que eu teria, beleza? Fez sentido? Espero que sim, espero que tenha te ajudado.